discipulado. E que você possa estar colocando isso no seu coração, porque é algo que veio da Igreja Nacional, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos ser uma igreja de discípulos, né, de Jesus. Aí você vai dizer, mas nós não somos uma igreja de discípulos? Sim, somos, mas o que está faltando para nós é colocar isso em prática, né, no nosso dia a dia, na vida da nossa igreja, né, no nosso lar. E nós estamos sonhando com isso para a vida da igreja, né, para esses próximos anos agora, ser realmente discípulos de Cristo Jesus. E para nós iniciarmos essa nossa meditação, dessas 4 que nós vamos fazer, essa primeira de hoje é chamado para ser discípulo. E falar em chamado para ser discípulo, um texto excelente para nós conversarmos, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, do verso de número 16 ao verso de número 20. É um texto bastante conhecido de todos nós, então fácil leitura, né? Os irmãos já sabem quase que decora esse texto aqui, até mesmo as crianças, né, na escola dominical. E assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa, gloriosa, maravilhosa, e ela fala aos nossos corações. Que não seja, Senhor meu Deus, mais um dia de ouvir sobre esse texto, mas que seja, Deus, um dia de decisão na nossa vida, para seguirmos o Senhor. Amém. Amém? Amados, o discípulo começa a sua caminhada quando responde ao chamado soberano de Cristo. O discípulo começa a sua caminhada quando responde ao chamado soberano de Cristo Jesus. Eu não sei se você já ouviu e se já respondeu. E a verdade é uma só. Não fomos chamados para frequentar uma igreja, mas para seguir a Cristo Jesus. Você não foi chamado para ser membro de uma igreja e desfrutar da programação e do que essa igreja oferece para você, mas foi chamado para seguir a Cristo Jesus. Vamos imaginar agora esse texto, né, acontecendo diante dos nossos olhos. Imagine você lá na beira do mar da Galileia. É manhã. O mar da Galileia está bem ali à sua frente, né? Os pescadores estão cuidando das suas redes. Pedro e André estão ali trabalhando. Eles não estão num culto, eles não estão num momento de oração, não estão esperando que aconteça algum milagre, né? Eles estão trabalhando. A rede está na água, as mãos estão ocupadas, talvez estejam cansados. Aquela pescaria talvez tenha sido boa, ou talvez não tenha sido muito boa aquela pescaria. É apenas mais um dia de trabalho deles naquilo que eles sabem fazer e vivem disto. Mais um dia comum. Pedro olha para a rede, André está ali do seu lado. Eles conhecem aquele mar, conhecem, né,
com os braços cansados, certamente, naquela manhã, o peso daquela rede. Conhecem aquela rotina de um pescador que não sai dali, né? Seu sustento, afinal de contas, vem da pescaria. A profissão deles é ser pescador. Sonho? Não sei se eles poderiam ter algum sonho, porque era a vida deles, era pescar e vender e comercializar aquilo e trabalhar ali. O sonho deles, eu tenho certeza que era sempre o seguinte: ter uma rede cheia depois de lançada, porque afinal de contas eles eram pescadores. E qual é o pescador que sai para pescar e imagina voltar com o seu cesto vazio, né? Um dia aparece naquela rotina alguém diferente. E eles estão ali trabalhando. E aqui é a beleza do registro de Marcos, né? Jesus aparece a eles. Mas Jesus não se apresenta como sendo Jesus. Não faz um milagre para impressioná-los naquele momento. Simplesmente chega e os chama. Ele olha para aqueles homens e diz: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Imagine Pedro, né? Questionador do jeito que era. Quantas perguntas não passou pela cabeça dele olhando para Jesus? Talvez ele tenha olhado para aquele homem: nós estamos aqui pescando, temos um serviço aqui, né? O que esse homem está querendo conosco? O que esse homem está querendo comigo? Pedro tinha uma profissão, tinha uma família, tinha responsabilidade, ele tinha uma história ali, ele tinha planos na vida dele. Mas agora existe uma voz diante dele. Ele olha e tem uma voz ali diante dele. E Jesus não diz: ô Pedro, como é que está indo aí? Você como pescador, deu certo? O que você acha de mudar de profissão? Ó, o seguinte, quando você estiver cansado de pescar, eu tenho um convite para fazer para você. E aí, se você decidir ou não, você me acompanha. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse para ele: vinde após mim, que eu vou fazer de você pescador de homem. E algo extraordinário, imagine você, acontece naquele momento. Porque a Bíblia registra, né? Vinde após mim, versículo 17, então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Simão e André deixaram as redes e seguiram a Jesus. Imagine essa cena, eles saindo junto com Jesus, deixando ali a rede para trás, deixando ali o barco, deixando ali aquele mar que sempre foi parte do cotidiano e da vida deles, deixando ali a profissão deles. Mas agora eles têm uma nova prioridade. Eles têm uma prioridade agora na vida deles. Não é mais pescar. Eles ouviram um chamado, esse chamado é irresistível, não pode mais, aí então eles saem seguindo a Jesus. E Jesus ali continua ainda na beira da praia. Imagina agora, Jesus tem dois ali andando junto com ele. Um é Simão, o outro é André. Jesus sai andando ali à beira da praia, mas logo à frente o texto diz que, logo pouco adiante, né? Jesus olha ali, tem uma outra equipe, tem uma outra empresa de pesca, a empresa de pesca de Zebedeu. E ele vê Tiago e também João, versículo 19, que estavam ali consertando as redes. Eles estão ali no barco com o papai Zebedeu, empresa de família, estão ali consertando as redes.
Imagine você, o pai, orientando os filhos ali, que coisa bonita, que família unida. Talvez Zebedeu tivesse dito: filho, vou ensinar vocês como é que conserta as redes aqui, porque papai tem essa experiência. Vocês vão continuar comigo nessa caminhada. Talvez a pescaria não tivesse sido muito boa naquele dia, ele estivesse dizendo: olha, filhos, não vamos desanimar não, sabe por quê? Porque nós vivemos isso aqui e não podemos desistir. Eu estivesse imaginando: a próxima pescaria vai ser boa, nós não vamos falhar. Era mais uma família ali, trabalhando no ramo da pesca. Mas naquele dia, Jesus chegou e Jesus chamou aqueles dois homens. E eles deixaram o barco, eles deixaram os empregados, eles deixaram o pai, eles deixaram a empresa, eles deixaram a rede e seguiram a Jesus. Você pode imaginar essa cena na sua cabeça? Alguém desistindo daquilo que viveu durante a sua vida, de uma hora para outra, assim? O que havia naquele chamado, amados irmãos, de Jesus, que fez com que aqueles 4 homens deixassem imediatamente o que eles tinham, o que eles possuíam e seguissem a Jesus? Jesus não foi ali para dar uma palestra para eles de convencimento. Jesus também não fez para eles uma proposta de emprego: vocês estão cansados disso, então vamos para um outro emprego, quem sabe nesse outro emprego vocês se realizam, vocês se sentem bem. Não foi uma oportunidade financeira: olha, vocês vão deixar aqui e vocês vão viver bem melhor do que vocês estão vivendo, porque vocês vão ganhar muito mais do que vocês ganham aqui. Não, era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis, ali presente e chamando eles. E eles estavam simplesmente decidindo sobre algo que eles não podiam pensar a respeito, porque era o chamado irresistível do Senhor. E ali eles estavam naquele momento, não decidindo por uma profissão, não decidindo por alguma coisa que fossem fazer, mas eles estavam ali entregando a vida para Jesus e dizendo: Jesus, nós vamos caminhar com o Senhor para o resto da nossa vida. Existem no nosso meio, né, como cristãos, aqueles que são admiradores de Cristo, admiradores da igreja, e aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Eu não estou falando de pessoas que vêm lá de fora da igreja, estou falando do nosso convívio, no nosso convívio. Não é? Porque o admirador, ele gosta das bênçãos do Senhor. Ele gosta das bênçãos do Senhor, ele gosta dos cultos, ele gosta da igreja, ele gosta dos sermões, ele gosta do louvor, ele se emociona no momento do louvor, no momento da adoração, ele admira como é bonito o culto, como é bonito o povo de Deus se unido, né? Mas o discípulo, não, o discípulo ele pertence ao Senhor, ele ama o Senhor, ele ama não as bênçãos, mas ele ama aquele que é o dono das bênçãos, né? O admirador, ele busca a utilidade. Qual é a utilidade que a igreja tem na minha vida? Eu faço amizades, eu canto louvores, eu posso pedir um culto na minha casa, eu posso pedir uma oração para os irmãos, eu posso dizer aí na sociedade que eu pertenço à igreja que tem 120 anos. Faço parte de uma igreja que tem 120 anos. Faço parte de uma igreja que teve uma história muito bonita. Ela foi perseguida no início. Não deixaram construir templo aqui. Só conseguimos construir esse templo aqui depois de 13 anos que construímos um templo aqui. Tinham que reunir nas casas porque não permitiam. Olha que história que tem essa igreja, muito bonita.
a história contada por esses irmãos. Mas o discípulo, ele não busca essas vantagens ou essa igreja que é utilidade para ele, que pode mostrá-lo para a sociedade. O discípulo busca a comunhão com o Senhor. O discípulo busca o serviço, busca a entrega, busca a dedicação. O admirador tem seu destino determinado já, aquilo que ele quer, aquilo que ele pretende, aquilo que ele sonha, né? O discípulo não. O discípulo, ele segue o mestre sem questionar, para fazer tão somente a vontade do Senhor. E, amados, é interessante que aqui está a diferença da escolha rabínica da época de Jesus. Na época, os alunos ou os discípulos escolhiam os seus mestres, né? Escolhiam os seus rabinos. E eles gostavam de escolher os rabinos mais nomeados. É claro, eu vou estudar, eu quero estudar na melhor faculdade, né? Aí eu vou estudar, eu quero estudar com o melhor rabino, eu quero com o mais inteligente, o mais influente. Jesus aqui inverte, né? Essa lógica cultural, né? É ele que vai ao encontro dos discípulos. Não são os discípulos que vêm até ele. É ele que vai ao encontro dos discípulos. E aí, o que é que acontece, né? Que nós vemos aqui, ele vai atrás dos improváveis. Vai buscar gente que se fosse eu, se fosse você, não escolheria para andar conosco, não. Mas ele vai buscar gente, né? Que muitos de nós não escolheriam para ser líderes, para ser discípulo, para andar com você. Já imaginou? Você sai dali com os caras, desculpa a expressão, né? Mas um cheiro de peixe terrível, né? Um cheiro de peixe terrível. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jesus, tanta gente cheirosa aí, o Senhor vai buscar justamente esses caras que ficam cheirando a peixe. Manda eles tomar um banho antes de conseguir o Senhor, então, pelo menos, né? Falou, vou lá, toma um banho para ele ficar mais cheirosinho, né? Destacamos aqui, amados irmãos, 3 pontos do chamado para o discipulado. Que é o meu chamado, que é o seu chamado, que é o nosso chamado. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso na vida, na nossa vida. E também quando nós estivermos caminhando com irmãos no nosso dia a dia. A iniciativa soberana é do Senhor nosso Deus. E essa iniciativa vem através da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Lá no versículo 17 diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então foi Jesus que foi ao encontro deles. Pedro, André, Tiago, João, eles estavam ocupados, eles estavam trabalhando, eles tinham coisas para fazer, eles tinham empresas da família para tocar, eles tinham sonhos ali, eram prosperar. Eles não estavam procurando uma fé, não estavam procurando uma religião, mas foram alcançados pela graça irresistível de Cristo Jesus, onde eles estavam. O Senhor Jesus foi ao encontro deles. Precisamos entender, amados irmãos, que a salvação e o discipulado começam na busca divina. Não é um mérito seu. Não é mérito seu de você estar aqui servindo ao Senhor, o nosso Deus. Antes de você decidir, Jesus já tinha decidido por você. Antes de você se entregar, Ele já tinha decidido que você faria parte desse ministério. Não vamos a Deus. Nós temos essa ideia de que nós vamos até Deus, não? Não, você não vai até Deus, não. É Ele que vem até você. Por isso nós temos, dá exemplo na Bíblia, né? Aquele culto que é aceito e aquele culto que não é aceito. E não adianta você ir para a presença de Deus se Deus não vier até você. Não adianta, não vai acontecer nada. Não vai chegar nada lá em cima. Abel e Caim, a diferença. Eram cultos, os dois queriam oferecer.
Os dois conheciam a Deus. Mas Deus havia escolhido um por causa da maneira como ele ofertava. Quando Adão pecou, amados irmãos, Adão, quando ele se viu em pecado, ele não foi até a presença de Deus. Não, ele procurou esconder o seu pecado, a sua nudez, a nudez de Eva, e foram se esconder de Deus. Mas aí Deus vem ao encontro de Adão e Eva. Deus veio ao encontro deles. E foi o primeiro sacrifício para fazer uma roupa para eles, né? Imagine você que quando o mundo se corrompeu, o Senhor foi lá, encontrou num particular, né? Fez um particular lá com Noé, falou: Noé, você vai construir a arca. Foi Deus que veio ao encontro de Noé. Não foi Noé que decidiu: olha, eu estou prevendo que vai ter uma grande chuva, então eu vou construir uma arca para salvar. Não, foi Deus que foi lá e conversou com Noé, botou Noé dentro da arca, fechou a arca, botou a família de Noé lá dentro, os animais. Foi Deus. Quando o Senhor decidiu escolher um povo para ele, ele foi atrás de um homem chamado Abraão, lá em Gênesis 12. Falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu tenho preparado para vocês. Eu vou abençoar aqueles que você abençoar e aqueles vão amaldiçoar aqueles que vão amaldiçoar vocês. Deixa comigo que vocês fazem parte do meu povo, eu escolhi vocês, pronto. Eu vou cuidar de vocês. É Deus que veio ao encontro. Assim, amados irmãos, como foi com Moisés e os profetas, como diz Hebreus, nestes tempos, é Jesus que vem, nos alcança com a sua graça, com o seu amor, e que nos chama para a sua obra, para a salvação, para a vida eterna. Essa graça maravilhosa que se faz presente na vida de pessoas que não merecem. Você acha que você merece? Eu sempre disse, eu nunca mereci. Nunca mereci. E fiquei no seminário, né, num tempo de muita crise, né, porque eu tinha uma retaguarda de oração, tinha gente orando por mim, senão eu já tinha deixado, né? Tinha um amigo que falou: eu vou embora, Gilmar. Eu falei: eu também queria ir. Eu também queria ir, né? Eu queria ir também, mas não podia, por causa dessa graça maravilhosa. O Senhor falou assim: ó, você vai. Eu disse: mas então tá bom, então eu vou. Então, amados irmãos, primeira coisa é a graça de Deus na sua vida. Você foi chamado por causa da graça de Deus. Deus olhou para você, não por aquilo que você é, não por aquilo que você possui, mas porque Ele decidiu te amar e dizer: você. É com você. O chamado, né? Vamos nos recordar também que o chamado não é um convite, né? Não é um convite. Se você puder, vamos. Não, ele falou assim: ó, vinde após mim, né? Que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aquela coisa que exige movimento, exige você deixar o que você está fazendo, ir ao encontro. E Jesus nos chamou para ir para um auditório, para ir para um bate-papo, não para um local de reunião. Jesus convida: ó, vocês vão me seguir. A partir de agora, vocês vão me seguir. É um chamado irresistível. Se você já ouviu, você sabe o que é isso. O que é esse chamado? É irresistível. Não dá para deixar para depois. Mas você deixa tudo e vai. E alguém vai olhar para você e falar: mas por quê? Por que tanto sacrifício? Vive a sua vida, rapaz. Para com isso. Se agora só vive igreja, se agora só vive falando de Jesus, se agora só vive servindo ao Senhor. Mas é que eu não consigo não fazer isso. O Senhor me chamou e me enviou e agora eu não consigo. Aqui Jesus faz uso de uma metáfora quando Jesus chama eles, né? Diz assim: ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aqui Jesus os remete à restauração do reino, né? A restauração da comunhão, a graça maravilhosa de nos levar novamente de volta para o Pai.
E eles deixam então de pescar peixe para a morte, porque eles pegavam peixe para matar os peixes, né? Eles pegavam os peixes para ter lucro. Eles pegaram o peixe para alimentar o corpo, né? E Jesus fala: agora vocês vão pescar homens, né? Só que agora é o inverso. Ao invés de vocês pegarem para matar, vocês vão pegar o morto para viver. Porque eles estavam mortos em seus delitos e pecados, agora vocês vão pescar esses. Vocês vão pescar para a vida. Vocês pescavam para ter lucro. Agora é pescar sem lucro material nenhum, só lá na eternidade. Vocês pescavam para alimentar no estômago das pessoas, né? Agora vocês vão pescar e alimentar a alma das pessoas. Vocês vão alimentar a alma das pessoas. Salvação é vida eterna. Então, amados irmãos, o nosso chamado é um chamado irresistível para resgatar vidas que estão perdidas, para trazê-los para diante do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, há uma urgência nessa obra. Há uma urgência nessa obra. A Bíblia diz aqui que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. O termo que Marcos usa aqui, a palavra seria eutis, que significa imediatamente. A voz de Cristo exige prioridade absoluta sobre a profissão, sobre o seu patrimônio, sobre os seus vínculos familiares e o que possa existir nessa terra e que te prenda. O chamado é urgente. É agora. Tem que ser hoje. Não pode ser depois de amanhã, não. É hoje. Abraão saiu. Noé foi construir a arca. Moisés foi ao encontro do povo de Deus. Os discípulos deixaram. Eliseu, o que Eliseu fez? Não mostramos de Eliseu? O que foi que Eliseu fez? Ele estava fazendo o quê? Ele estava arando terra. Lavrando terra. Aí o Senhor chamou. Ele fez um culto para o Senhor. Queimou o arado e sacrificou os bois para o louvor da glória do Senhor nosso Deus e foi servir o Senhor. Cristo não abandona que você Cristo não exige que você abandone a sua carreira, não. Mas exige, né, que o seu coração não fique preso naquilo que você possui, naquilo que você tem, e não o impeça de seguir a Jesus. De honrá-lo, exaltar e glorificá-lo. Só não pode ser deixado para amanhã. Eu quero partir para a conclusão aqui com uma ilustração. Peço que você preste bastante atenção. Imagine um homem, ele é um equilibrista, e ele está à beira assim de um grande abismo. Sobre aquele abismo colocaram ali um cabo de aço. E ele, com um carrinho desse de mão de pedreiro, né? Ele atravessa de um lado para o outro. Os irmãos sabem como que é isso, né? Tem aqueles momentos que está aquela balançada, parece que vai cair e tudo mais, né? Mas ele chega lá do outro lado. E tem uma multidão que está assistindo. E essa multidão, depois que ele chega lá do outro lado, aplaude, né? Que feito, maravilhoso, né? Como esse cara é bom, né? E tal, equilibrista. Aí ele olha para aquela multidão toda eufórica e diz: vocês acreditam que eu possa atravessar aqui com uma pessoa dentro desse carrinho? Claro, e aplaude novamente, né? Você pode, você já fez uma vez, como é que você não pode fazer a segunda vez com alguém dentro, né? Aí então um equilibrista olha assim e vê aquele mais eufórico, né? E diz para ele assim: então vem você.
Entra aqui no carrinho. Aí disse, não, você consegue sim, mas não comigo. Deve ser com o outro aqui, ó, com alguém que está aí, mas não comigo, eu não. Todos queriam que ele fizesse a travessia agora com a pessoa dele, mas ninguém quis entrar dentro do carrinho. Assim, amados irmãos, são os admiradores que nós falamos aqui no início. Eles acham muito bonita a igreja, eles gostam muito daquilo que Jesus faz. Eles até torcem pela igreja, né? Elogiam até a igreja, né? Mas convida eles para entrar no carrinho, para você ver se eles querem entrar no carrinho. Convida eles para botar a mão no arado, para ver se eles querem botar a mão no arado. Convida eles para vir e fazer parte da igreja, da reunião de oração, para assumir o ministério, para trabalhar na igreja. Para ver o que ele diz, né? Nós vamos entender que Jesus não está atrás de aplausos, não. Jesus não está atrás de admiradores. A igreja de Cristo não precisa de admiradores. Ele chama você para entrar no carrinho. Não é só para dizer assim, você é maravilhoso, quantos milagres você faz. Não, vem aqui, vai ser pescador de homem. Vem aqui, vamos entrar no carrinho. E daí, qual é a sua resposta? Você está como uma multidão que aplaude, mas não quer saber? Ou você vai abraçar, vai entregar a sua vida para Jesus, vai ser discípulo dele? Talvez você esteja sentado aqui hoje, como você faz todos os domingos, né? Já até se acostumou com essa vida de vir aqui à igreja, né? Pensando, estou indo mais um culto, vai ser mais um louvor, vai ser mais um momento de oração, né? Eu vou sair daqui, né, mais leve, vou ter uma boa semana. Aí você saiu da sua casa, pegou o seu carro, não sei se você estava bem ou não, qual era a sua disponibilidade para vir aqui hoje, né? Chegou aqui, encontrou os irmãos, olhou para a igreja, o outro lado da igreja estava um pouco mais vazio, né? E hoje parece que não, a coisa vai ser mais devagar, aqui tem menos gente hoje aqui na igreja, né? Aí sentou num banco, começou o culto, você cantou, orou, você abriu a Bíblia. Ouviu até a mensagem, o texto lido, né? Mas não percebeu que por trás desta palavra que eu estou falando, existe a voz de Cristo Jesus que falou ali com aqueles discípulos. Existe uma voz que está além daquilo que eu estou dizendo, da minha voz que você está ouvindo, que é a voz de Cristo Jesus. E que fala ao seu coração, que transmite a mensagem ao seu coração. E nesse texto de hoje, amados, o que Jesus está dizendo para você é: vinde após mim. Talvez você não tenha conseguido ir. Talvez você saia daqui hoje dizendo a mesma coisa que você muitas vezes tem dito. Ó, Senhor, eu tenho meu trabalho, estou com um problema lá, não dá para ir. Eu tenho, Senhor, meu Deus, os meus filhos aí não têm condições. Senhor, os meus negócios não estão indo bem, eu estou com uma dificuldade tremenda. Senhor, eu estou pensando na minha aposentadoria. Depois que eu me aposentar, aí o Senhor pode contar comigo de qualquer jeito, não. Senhor, olha, hoje eu sinto muito, mas hoje não cabe no meu projeto seguir o Senhor. Hoje não cabe no meu projeto seguir o Senhor. Mas Jesus está dizendo para você hoje: siga-me. Não sou eu não, é a palavra que está dizendo, siga-me. E como nós vemos, exige uma resposta. Nos incomoda, exige uma resposta. Pedro respondeu, André respondeu, Tiago respondeu, João respondeu. Como? Sim. Senhor, estamos indo. Você pensa que eles entendiam de tudo a respeito de Jesus? Não. Pensa que eles sabiam tudo a respeito? De jeito nenhum. Pensa que eles sabiam para onde eles iam e como seria a caminhada? Pensa que eles conheciam as dificuldades pelas quais eles iam passar? Não. Mas eles
tinham ouvido uma voz que eles sabiam de quem era aquela voz. Sabe quando Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ela ouve a minha voz, e elas obedecem, porque elas são as minhas ovelhas. Eles ouviram e eles sabiam que era a voz de Cristo Jesus. E isto era suficiente para eles deixarem tudo e seguir. Você vai dizer, ah, mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não estudei o suficiente, não tenho conhecimento suficiente, eu acho que não dá certo para a minha vida, né? Eu não sou perfeito para essa obra. O Senhor não chamou gente perfeita. Se eu tivesse chamado gente perfeita, eu teria chamado a mim, em primeiro lugar. Depois eu teria chamado Pedro, que era um cara impulsivo, né? Que negou Jesus, né? Chamou aqueles discípulos lá que depois ficaram lá brigando entre eles. Quem vai sentar do lado direito do Senhor? Quem é que é o maior aqui? Quem é que é o maior? Quem é que vai ser o maior no reino dos céus, né? Chamou esses, né? Jesus sabia que eles iam falhar. Mas Jesus chamou eles. Então, Jesus chama você mesmo. É com você mesmo, não é com outro. Não pode ser outro. Porque é com você. E Jesus nos chama para nos transformar, para nos mudar. Mas tem uma coisa que eu entendi para você, não vai ser de hoje para amanhã. Você vai ter a sua vida toda para o Senhor tratar de você. Porque o dia que você ficar perfeito, Ele te leva embora. Então aceita o tratamento que é melhor. Porque se você ficar bom logo, Ele te leva. Quem quer ficar bom aqui, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer? Não, morrer não. Jesus chama homens e mulheres pecadores para transformá-los em discípulos. Pense comigo. O mar, aquele barulho gostoso do mar. Pense comigo as redes sendo lançadas ao mar. Pense comigo os barcos, né? Aqueles homens naquele trabalho. Tudo parecia normal. Tudo tranquilo, né? Aquele dia. Até Jesus aparecer. Talvez sua vida esteja exatamente dessa forma, né? Você está trabalhando, você está cuidando da sua família, você está pagando as suas contas, você está resolvendo os seus problemas, você está na sua rotina. Está tudo muito gostoso, está tudo muito bom. E até vai na igreja. Faz tudo isso e ainda vai na igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Mas hoje, Jesus está passando ali pela margem da sua vida, né? E a voz dele continua a ecoar ali dentro do seu coração, aí na sua mente. Venha após mim que eu vou fazer de você pescador de homem. Você vai continuar consertando as redes? Você vai continuar pescando? Ou você vai seguir a Jesus? Pedro deixou as redes. André deixou as redes. Tiago e João deixaram papai Zebedeu sem entender nada, a empresa, e foram. Eles descobriram que nada neste mundo era mais valioso do que seguir a Cristo Jesus. Não sei como é que você está vivendo. Se você ainda é um admirador de Jesus, ou se você já passou de admirador para discípulo. Porque Jesus precisa de discípulos e não de admiradores. Ele chamou discípulos que aprenderam a ouvir a voz e obedecer.
e ser pescadores de homens. Este foi o meu chamado. Esse foi o teu chamado. E essa é a voz que ecoa hoje. Você é admirador ou você é discípulo? Feche teus olhos. Vamos orar. Não sei como é que você ouviu essa voz de Cristo Jesus um dia, e nem sei como você está ouvindo essa voz de Cristo Jesus hoje. Eu sei que, assim como ele falou com os seus discípulos, ele continua falando com os seus discípulos hoje. E hoje é com você. Hoje é com você. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Como é bom, Senhor, poder ouvir a sua voz. Como é bom, ó Deus, saber aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Como é bom, Senhor, meu Deus, saber que apesar das nossas faltas, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor nos escolheu para fazermos parte da tua obra sobre a face da terra. Para fazer de nós pescadores de homens. Para tirar os homens da morte, do pecado, do mal, do álcool, das drogas, da ira, da corrupção. Para conduzi-los para debaixo da sua maravilhosa graça. E obrigado porque nós não escolhemos a quem nós temos que pregar, mas é o Senhor que nos envia pela sua maravilhosa graça. Porque é o Senhor que escolhe os seus. Louvado seja o teu nome, Pai. Que aqui, ó Deus, nessa noite, o Senhor encontre os seus discípulos dispostos a ir seguir o Senhor. Que o Senhor encontre corações dispostos a se tornarem verdadeiros discípulos teus, que seguem o Senhor, que servem o Senhor, e que não existe prioridade maior na vida do que servir ao Senhor, do que estar com o Senhor, do que fazer a obra do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale a cada coração aqui, segundo a sua vontade, e assim sejamos despertados como igreja tua, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então,